Bem-vindos ao canal da Tia Kelly, Ministério Infantil e Companhia. Estamos iniciando agora mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Então, meus amados, como eu disse para você, nós estamos iniciando agora a Escola Bíblica Dominical, a pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Essa é a lição de número 10. Nós estamos aqui para auxiliar você, professor, com algumas ideias, algumas dicas de como trabalhar esta lição. A história de hoje é a história de uma vinha. É uma parábola muito interessante, que vai nos falar sobre a bondade, a misericórdia do nosso Deus. Vai falar da questão que nosso Deus, ele é justo, ele é bom e ele nos trata muito além do que nós merecemos. Então essa é a nossa pré-aula dessa semana. O nosso objetivo é que o aluno entenda que a salvação de Deus não é por merecimento, mas pela graça do nosso Senhor, A graça de Jesus que nos alcançou através do seu sacrifício, O nosso ponto central é trabalhar na obra de Deus é um privilégio. Meus amados, nessa semana você tem que passar para as suas crianças a importância de nós trabalharmos na seara do Senhor, trabalharmos no reino do Senhor, porque Ele tem chamado trabalhadores, E nós somos os trabalhadores que o Senhor tem nos chamado, Não só eu como professora, mas também as crianças, como também trabalhadores no reino do céu. Explicar para eles que quando eles falam de Jesus por amiguinho, eles estão trabalhando na obra do Senhor. A nossa leitura bíblica está lá em Mateus 20, no verso 1 ao 16, você vai encontrar esta parábola. Então é uma parábola muito interessante que vai mostrar como o nosso Deus é soberano, como que Ele nos trata com amor imerecido. Nós não merecemos o amor de Deus, nós não merecemos o sacrifício de Jesus, mas pela sua bondade Ele tem nos alcançado. Aleluia! Então, meus amados, a nossa revista tem aqui bastante ideias interessantes essa semana, para nós trabalharmos. Então você dá uma olhada aí na sua revista. A Tia Kelly não vai falar muito porque já tem aqui na sua revista, mas então você trabalha essa semana aí com as suas crianças, de uma forma bem interativa aí, para que eles possam compreender essa parábola. Nós devemos explicar muito bem para eles entenderem o que o Senhor quis nos mostrar com essa parábola. É claro que você já fez aí uma introdução na sua aula, já falou com as suas crianças. É bem interessante, meus amados, vocês sempre fazer uma pequena revisão da aula passada, perguntar se eles estão lembrando, o que eles aprenderam, E aí você faz aí todo aquele procedimento inicial que você já está habituado a fazer, tá? Depois, então, nós temos aí, a parte aí da oferta, temos a parte aí de você fazer o plano de frequência, que você já está habituado. Após todo essa rotina que nós devemos fazer com as crianças, nós temos aí a nossa memória em ação. A memória em ação dessa semana nos diz assim, assim aqueles que são os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Mateus 20, versos 16, que já é a questão da nossa parábola. Você pode trabalhar com as crianças a questão da repetição, fazendo aí com que elas repitam várias vezes para memorizarem, e você então, quando você trazer o Explorando a Bíblia, você repete com eles. Crianças, qual que é mesmo a nossa memória em ação? Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, que é na hora ali deles estarem fazendo o pagamento. Então você trabalha com as suas crianças aí, explorando a memória em ação, repetindo com eles aí para eles então memorizarem a questão. Aqui já tem uma ideia para vocês fazerem na revista, então eu não vou repetir, tá? Para não ficar muito extenso o nosso vídeo. Eu quero dar uma ideia para vocês, para quando vocês forem começar a aula, vocês aí já fizeram aí essa parte aí da memória em ação, tudo direitinho, e aí eu trago uma ideia para vocês entrarem então no Explorando a Bíblia. A ideia seria vocês trazerem um copinho de feijão, tá? Eu pensei em feijão, mas você pode fazer papel picadinho, Várias cores diferentes, mas o feijão ficaria mais fácil. Então você traz aí um copo de feijão e no momento que você estiver ali conversando com as crianças, falando para elas a memória em ação, você acidentalmente, mas de propósito, deixe cair esse copo.
né? Você tá ali com o copo na mão, vai conversando, falando com eles ali, memoriação nossa, né? Que legal, vamos repetir novamente. E você então deixa o copo de feijão cair, um copo descartável, né? Para quê? Para que esse feijão esparrame pela sala. A intenção é que o feijão fique todo esparramado. Pode ser também carocinho de milho, né? Milho de pipoca, por exemplo. Então vai ficar tudo esparramado. E aí você vai pedir que duas crianças, você pode escolher, por exemplo, o aluno, né, vamos supor, Emily, Mateus, né, você pode, por gentileza, ajudar a tia Kelly a juntar esses feijões, coloca no copinho para mim, você leva outros copos, né, descartáveis e dá para cada um dos dois, um para cada um, e pede para que eles vá pegando, olha, pega de um a um para não pegar sujeirinha, fala assim, para dificultar ainda mais. Olha, não junta tudo assim em pé, porque senão vai vir cabelinho, vai vir fio, né, às vezes alguma poeira, pega grãozinho por grãozinho e vai colocando no copo, a tia Kelly. Por favor, você pode fazer isso, né? Se você fizer, eu vou te dar um pirulito. Você leva os pirulitos para a sala, ou que seja, balinha. É claro que eles vão aceitar. E você deixa eles ali, né, ir pegando. Enquanto isso, continue deixando as crianças repetir a memória em ação. Depois de alguns segundinhos, uns 20, 30 segundos, você pede outras duas crianças. Por exemplo, né? Fala o nome de duas outras crianças, né? Joabe, Marcelo, você pode ajudar eles a pegar também, ajudar a tia Kelly aqui, né? Não fala sobre dar pirulito. E aí dá dois copinhos, deixa eles ir pegar. Olha, mas lembre, pega grãozinho por grãozinho para não pegar nenhuma sujeirinha. E assim você faz também com mais dois alunos e com mais dois alunos. Sempre dando um intervalo aí de uns 20, 30 segundos. Qual que é o intuito? Enquanto eles estão pegando ali, é claro que um começou primeiro, o outro depois e o outro depois, exatamente como aconteceu na vinha. Quando você então, né, eles pegarem ali todos os feijõezinhos, né, catarem todos os feijões que eles te entregarem, você fala assim, muito obrigado, então agora eu vou recompensar vocês pelo que vocês fizeram. E professor, nessa hora é interessante, você fala assim, já que nós acabamos de ler o versículo aqui, qual foi o nosso versículo? Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Vamos fazer isso aqui agora na hora de recompensar vocês? Vem aqui os que começaram por último. E aí você pega o que começou por último e você vai dar um pirulito para os dois. E aí para os outros dois que começou por último e assim vai. Até chegar nos primeiros. Fala, agora, né, os primeiros ficaram por último, como foi no nosso versículo. E você então vai dar um pirulito igual você deu para os outros, para esses primeiros. Aí você espera para ver a reação dessas crianças. Gente, de acordo com o que eu já tive experiência, eles vão reclamar. Eles vão falar assim, tia, mas só combinou comigo um pirulito, eu comecei primeiro e a senhora deu igual para eles? Tia, isso não é justo, eu tinha que ganhar mais. E aí você fala assim, você acha que não foi justo? Peraí, a tia Kelly vai te contar uma história que é bem parecida com o que aconteceu aqui. Vem comigo. E aí você vem então para o Explorando a Bíblia dessa semana, para você contar a história para eles, ok? Então Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um dono de uma plantação, né? Esse dono de plantação, diz a Bíblia que ele era um pai de família, e ele saiu pela manhã, né, para procurar trabalhadores para trabalhar na sua vinha, né? E ele foi então ao mercado, porque naquela época, né, as pessoas se juntavam no mercado para então encontrar trabalho. E diz a Bíblia então que este pai de família saiu a procurar pessoas para trabalhar na sua vinha. E às 6 da manhã, né, ele então contratou um grupo de homens para trabalhar na sua plantação. E ele então diz para esses homens, né, combinou com ele um salário, né, uma diária, que naquela época custava um denário. Um denário era o que a pessoa recebia para trabalhar, um dia de serviço. E esse dia de serviço começava às 6 da manhã e ia até às 6 da tarde. Era 12 horas de trabalho. Este homem, né? Então, este trabalhador combinou com essas pessoas um denário por dia. E elas, então, aceitaram e foram trabalhar. Elas ficaram ali trabalhando, colhendo as suas uvas, né, na sua vinha. Mas quando foi, né, um pouco mais tarde, às 9 da manhã,
diz a Bíblia que este homem saiu uma vez mais para procurar mais trabalhadores, e então ele encontrou outros trabalhadores e os convidou para trabalhar com ele, né? Só que dessa vez ele não combinou o salário, ele simplesmente os contratou e disse que lhe pagaria o que fosse justo. E assim aqueles homens, juntamente com os primeiros, foram trabalhar e estavam ali trabalhando normalmente. Aquele homem, aquele pai de família, resolveu então sair uma vez mais para contratar mais pessoas. E diz então que por volta do meio-dia, este dono da vinha, encontrou outras pessoas, outros trabalhadores, e também, assim como os primeiros, os convidou para trabalhar na sua vinha. Esses, assim como os demais, concordou e foi para a vinha desse senhor trabalhar ali. Também não foi combinado o salário, disse apenas que lhe pagaria o que fosse justo. Porém, quando já estava, mais tarde, por volta das 3 da tarde, já era mais do meio-dia, este homem contratou outras pessoas. Mais pessoas foram contratadas para trabalhar na sua vinha. Notem que já não era pela manhã, já estava a parte da tarde, já era por volta das 3 da tarde, quando estes começaram a trabalhar. E assim como os demais, eles foram para a vinha deste senhor. E ali então, todos estavam trabalhando junto, todos. Tanto os que começou às 6 da manhã, os que começou às 9 da manhã, a equipe que começou ao meio-dia e agora a equipe às 3 da tarde. Lembrem que o dia começava às 6, o dia de trabalho, e terminava às 6 da tarde. Note que já era quase 6 da tarde, mas quando era às 5 horas, 1 hora para encerrar o expediente, este mesmo senhor, o dono da vinha, resolveu voltar ao mercado. E ali ele encontrou alguns homens e eles perguntou o que eles estavam fazendo ali. E eles então disseram que ninguém havia os contratado para trabalhar, que ninguém havia os chamado. E este homem então disse: venham comigo, venham trabalhar na minha vinha. E estes então foram para a sua vinha, chegando ali, juntamente com os demais, trabalharam essa 1 hora que faltava. Pouco tempo trabalharam, mas trabalharam juntamente com os demais. Chegando então, às 6 horas da tarde, diz a Bíblia que o dono da vinha chamou o seu gerente, o responsável pelo pagamento, e disse para que ele acertasse, pagasse aos funcionários, aos trabalhadores, o que lhe era devido. Pagasse a cada um deles, começando então pelos últimos. Os últimos que começaram a trabalhar foram os primeiros a receber. Lembrem que naquela época os trabalhadores recebiam um denário pelo dia de serviço. Um denário era uma moeda daquela época. Aqueles trabalhadores, os últimos que começaram a trabalhar, vieram então a receber, e ele recebeu um denário. Todos os últimos receberam um denário pelo seu trabalho. Eles receberam o seu trabalho, o trabalhador pagou ele e eles foram embora com o seu um denário. Vindo, porém, a segunda equipe, que agora começou a trabalhar às 3 da tarde, o patrão também pagou-lhes um denário. Notem que eles não haviam combinado o valor, mas o patrão, o dono daquela vinha, achou por bem pagar o valor da diária completa e pagou a todos eles um denário pelo seu dia de trabalho. Logo após aquela equipe, veio a equipe que começou a trabalhar ao meio-dia. Eles trabalharam meio período e ainda assim aquele homem pagou um denário para cada funcionário. Todos eles, igualmente a outra equipe, recebeu um denário pelo dia de trabalho. O tempo foi passando, acertando, e veio aquela segunda equipe. Que horas aquela equipe começou a trabalhar? Às 9 da manhã. Isso mesmo. E eles então receberam
um denário. Sabe por quê? Porque o patrão, né, aquele senhor, diz que lhes pagaria o que fosse justo, né? Ele não havia combinado, mas disse que o que fosse justo eles iriam receber. E eles receberam um denário pelo seu dia de trabalho. Vendo isto, né, aqueles primeiros que começaram às 6 da manhã, logo imaginaram, bom, se eles receberam um denário e nem trabalhou o dia todo, com certeza nós vamos receber mais. Quem sabe 2 denários ou até mesmo 3 denários, não sei. Mas eu estou certo que este homem vai nos pagar a mais do que pagou para aqueles. Então veio essa equipe. A equipe começou a trabalhar às 6 da manhã. E quando eles foram receber, sabe o que eles receberam? Um denário. Isso mesmo. Um denário. Mas aqueles outros homens não receberam um denário e nem trabalhou o dia todo? É verdade, mas o que esse homem combinou com esses funcionários? Que eles receberiam um denário. Sabe o que aconteceu, crianças? Esses homens começaram a reclamar, começaram a murmurar, dizendo que aquilo não era justo. Não era justo porque eles tinham trabalhado o dia todo e eles estavam recebendo o mesmo valor que os outros recebiam. Eles começaram a reclamar, dizendo que isso não era normal, que isso não era certo. Mas sabe o que aconteceu? O dono da vinha lhes disse: nós não combinamos um denário? Estou pagando o que foi combinado. Meus amados, quando eles foram aceitar a trabalhar, eles combinaram, e eles combinaram por um denário. Então aquele homem não estava sendo injusto, aquele homem estava cumprindo o combinado. E então aquele senhor disse para ele: pega o que é teu e vai embora, porque o que é meu eu posso fazer o que eu quiser. Eu por acaso não posso ser bom para com aqueles outros, né? Eu não posso dar a eles o que eu desejo? Então todos eles receberam um denário. Sabe por quê? Porque este homem, né, o dono da vinha, ele não estava pagando segundo o que aquelas pessoas mereciam. Eles não estavam pagando um denário para aqueles homens porque eles mereciam, mas porque ele era bom, porque ele era bondoso e ele queria dar àquelas pessoas o mesmo que ele combinou com os primeiros. Então isso mostra que eles não receberam pelos que eles trabalharam, mas pela bondade do coração do dono da vinha. Então, meus amados, eu quero falar com vocês um pouquinho agora sobre o que essa parábola quer nos dizer. Jesus nos deixou uma grande lição com essa parábola. Grandes ensinamentos podemos tirar aqui. Talvez você que está me assistindo, você criança que está, né, acompanhando a tia Kelly aqui nessa lição, pode achar assim: tia Kelly, mas esse homem foi injusto. Não é certo ele pagar para um que começou a trabalhar pela manhã o mesmo valor que ele pagou para aqueles que trabalharam apenas 1 hora por dia. Não é justo ele pagar a mesma quantia, porque esse esforçou mais, esse trabalhou mais. Mas, meus amados, eu quero falar para você que justiça, né, é um atributo ao nosso Deus. Este dono da vinha, quando Deus nos deixou essa palavra, quando Jesus contou essa história, ele queria nos ensinar que o nosso Deus, o nosso Pai, é um homem justo, é um homem bom. Este dono da vinha representa o próprio Deus. E estes trabalhadores representam cada um de nós. Sabe por quê, meus amados? O nosso Deus, ele é um Deus bom, um Deus bondoso. Ele jamais cometeria alguma injustiça. Às vezes aquilo que parece injusto aos nossos olhos, né, não é verdade, porque Deus não age com indiferença. A questão é que aquele homem combinou um valor com aquela primeira equipe. Foi combinado, e quando foi combinado, eles concordaram, eles aceitaram o que foi proposto. Então ele não foi injusto, sabe por quê? Porque ele pagou o combinado. O que foi combinado, ele recebeu. Injusto seria se ele combinasse um denário e ele pagasse apenas meio. Injusto seria se combinado foi um denário e ele não pagasse o combinado. Mas ele pagou o combinado. Isto é justiça. O que aconteceu com os demais não é questão de não ser justo, é questão de ser bondoso. O nosso Deus é bom e ele faz além do que nós merecemos. Aqueles trabalhadores ali não mereciam, sabe por quê? Porque não tinha trabalhado o dia todo, mas Deus, aquele trabalhador, né, aquele dono da vinha, quis ser generoso,
bondoso, abençoar aqueles homens, né? E o nosso Deus é assim. Nessa parábola, né, nós vamos ver que Deus nos ensinou coisas importantes. Nessa parábola fala sobre o tempo. Vocês viram que diferentes tempos foi mostrado aqui, diferentes horários foi representado. Aqui falou que os primeiros trabalhadores foram contratados às 6 da manhã. Outros trabalhadores foram contratados às 9 da manhã. Depois ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5 da tarde. O que eu quero falar para você com essa questão do horário é que o nosso Deus, Ele chama trabalhadores a todo momento. Ele não tem uma hora específica para chamar os seus trabalhadores. Nós somos os trabalhadores que o Senhor está chamando. Você, criança, é o trabalhador que Deus quer chamar, quer usar você. E Ele não escolhe uma hora determinada. A hora de Deus é em todo o tempo e a recompensa vem do Senhor. A recompensa não está neste mundo, a recompensa não está no dinheiro, a recompensa está em irmos morar no céu. Deus nos disse que Ele tem uma morada preparada lá no céu, uma morada maravilhosa, uma morada eterna, de vida eterna. E todos os trabalhadores que trabalham para o Senhor com o coração voltado em agradecimento, em louvor a Deus, esses receberão a recompensa. Não importa se começou às 6 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde. Todos serão recompensados segundo a bondade de Deus, não segundo o meu esforço, mas segundo a generosidade de Deus. Sabe por quê, meus amados? Quando eu falei da hora, quer dizer que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus não trabalha com o horário humano, Deus não trabalha pelo meio-dia, pelas 11. O tempo de Deus é diferenciado. O tempo de Deus, ele é indeterminado pelos homens. Deus sabe a sua hora. O tempo de Deus é Ele que comanda, é Ele que manda. Sabe por quê? Porque o tempo está nas suas mãos. Tudo está no controle do nosso Deus. Quando Ele diz que Ele foi bom e generoso, Ele nos mostra que este homem, né, que esse homem representado aqui, foi generoso para com aquelas pessoas que não mereciam ganhar o que combinou com o primeiro, mas ele assim foi generoso, sabe por quê? Porque a bondade é atributo de Deus. Isso nos prova porque que Jesus morreu naquela cruz. Nós não merecíamos a morte de Jesus. Jesus não merecia morrer ali naquela cruz por nós, porque nós não estávamos nem sendo merecedores daquele sacrifício, mas a bondade de Deus nos alcançou de tal forma que ainda assim Ele deu o seu Filho para morrer ali naquela cruz, na cruz do Calvário. Nós somos esses trabalhadores que chegou depois, nós somos esses trabalhadores que começou a trabalhar no finalzinho e ainda assim nós recebemos da mesma forma. Sabe o que nós recebemos? O direito da salvação. Deus veio para os seus, Jesus veio para os seus, diz a palavra dele. Os seus quem que era? Os escolhidos, né? Os judeus, mas ainda assim, né? Nós também fomos agraciados pelo maravilhoso amor e bondade do nosso Deus, quando Ele deu o seu Filho para morrer na cruz e nos permitiu também sermos seus filhos. Isso é o que a palavra quis nos dizer, que nós, assim como aqueles trabalhadores, estamos recebendo, né, aquilo que nós não merecemos, que nós possamos valorizar o sacrifício de Jesus, valorizar e entender que o nosso Deus é bom. Aqueles homens, né, que quando murmuraram ali, quando eles começaram a reclamar, eles representaram, eles mostraram que o seu coração estava sujo com amargura, que eles tinham inveja, eles mostraram que eles estavam com inveja daquelas pessoas que foram abençoadas. Hoje muitas pessoas estão assim, muitas pessoas não querem aceitar que outra pessoa seja salva, muitas pessoas não querem aceitar que Deus seja generoso com o próximo, mas o Senhor nos disse que a bondade é dele, que ele pode fazer o que ele quiser, assim como ele disse para aqueles homens, que nós possamos nos alegrar quando uma pessoa receberá Cristo, que nós possamos nos alegrar quando o Senhor abençoar alguém, que nós possamos nos alegrar quando o Senhor, né, derramar a cura divina sobre a vida de alguém, que nós possamos nos alegrar pela bondade do Senhor alcançar a todos, porque foi para isso que o Jesus veio, para que todos alcançássemos a salvação eterna. E isto é a bondade de Deus para conosco, porque nós não merecemos estar com Ele ali na glória, nós não merecemos pelos nossos próprios méritos, mas Jesus nos fez, né,
merecedores através do seu sacrifício, através do seu sangue derramado na cruz. Amém? Glória a Deus. Então, professor, você viu aí como você vai trabalhar com eles? Agora, então, você já explicou a parábola, né? Você já deu ali, né? Já explicou para eles a parábola ali, né? Da vinha. Você já explicou, a tia Kelly mostrou para você ali como você pode trabalhar e explicar, né? Claro que ali é uma forma resumida. Aí você fala, lembra o que aconteceu com vocês, crianças? O mesmo aconteceu. A tia Kelly não foi injusta, sabe por quê? Porque eu combinei com você mas eu quis também abençoar eles com a mesma quantidade. Assim é o nosso Deus, como foi na parábola de hoje. Vocês compreenderam? Né? E aí então você vai fazer aí a explicação sobre o que aconteceu e então vai fechar a sua parábola, fechar a sua aula, como se diz, com chave de ouro. E as crianças vão compreender o que o Senhor quis nos dizer. Sabe por quê, meus amados? Essa questão de falar sobre injustiça, as crianças usam muito isso, né? Muitas vezes eles acham que nós estamos sendo injustos. Isso acontece no nosso dia a dia, dentro de casa, né? Onde nós trabalhamos. As pessoas estão sempre achando que estamos sendo injustos. Mas na verdade, né? A questão é que o nosso Deus, Ele é generoso, né? Nós devemos mostrar isso para as nossas crianças, que quando nós abençoamos outras pessoas, não é questão de ser injusto com o outro, é questão de ser bondoso para aquela outra pessoa que está sendo abençoada, né? Então, nessa semana nós possamos passar isso para as nossas crianças. Olha, meus amados, então essas foram as ideias de hoje, né? A dinâmica seria essa aí de catar o feijão. Aí você tem um tempo aí, né? Se você terminou a sua aula aí, você tem a lição para as crianças fazerem, né? Já que ele mandou aí a lição do desenho para colorir para as crianças pequenas e para as crianças maiores. Tem uma tarefinha, né? Um pouquinho mais para a idade delas e tem a questão para levar para casa. Se a sua aula tomou muito tempo, né, e não dá para elas fazerem nada na sala, não tem problema. Elas levam tudo para casa e respondem tudo em casa. Se a sua aula terminou rápido, né, você viu que foi mais rápido, deu para elas fazerem na sala de aula, elas então vão responder aquela primeira parte na sala de aula e deixar só a parte dos versículos para responderem em casa, ok? Falando um pouco sobre os visuais, todos esses visuais aqui, ó, eu deixei para vocês aqui nos arquivos, tá? Esses reloginhos com o horário, né? Vocês viram aqui, eu vou deixar nos arquivos aqui embaixo. Essas uvas também estarão nos arquivos. Esse visual aqui, né, do tempo de Deus, eu também deixei. Vocês verem que aqui eu coloquei apenas num quadro, né? Normal, eu sempre uso esse quadro. Se você não tem esse quadro, você não tem problema. Você pode levar simplesmente a folha e apresentar para eles, tá? Para fazer as uvas, as vinhas, né, na verdade aqui, tia Kelly usou apenas, né, peguei aqui 3 palitos de churrasquinho, né, eu colei aqui, ó, com cola quente, pus um pouquinho de cola quente aqui, e a figura, né, as gravuras, eu simplesmente recortei em volta e também colei com cola quente, coloquei um pinguinho de cola quente aqui, tá vendo, ó, e fui colando e fiz assim. E aqui eu fiz 2, tá? Se você não quiser fazer 2, você pode imprimir só as uvas, né, roxas ou só as verdes, fica a critério. Eu quis colocar as duas para ficar mais bonitinho, chamar mais a atenção das crianças. Eu achei que ficou bem legal a questão da vinha. Os relógios, né, aqui também do mesmo jeito. Só recortei em volta e coloquei um pinguinho de cola quente no palito. E estou usando aqui uma placa de isopor. Você, professor, é importante sempre ter uma base de isopor, já que ele sempre usa. É sempre a mesma. A única coisa que eu faço diferente, às vezes eu mudo aqui o TNT, tá vendo? É sempre a mesma base. E esses trabalhadores eu quis usar restos de EVA. Eu peguei restos de EVA. Na verdade, esse preto e vermelho nós já temos, né, em casa, já tinha em casa de uma lição que nós demos há um tempo atrás. Lembra da vida encontra com a morte? Foi uma lição muito maravilhosa, as crianças amaram. E eu usei corações, né, para representar a morte, coração preto, e a vida, né, Jesus, coração vermelho. Então eu tinha guardado. É simplesmente restos de EVA que eu botei em forma de coração. E eu colei aqui, ó, um palitinho de dente, também com cola quente. E aí hoje, né, para fazer os demais, eu peguei restos de EVA de outras cores e colei, cortei, né? Você faz a quantidade que você quiser. Para fazer o denário, eu peguei botão, tá? Botão mesmo, né, normal, mas você pode usar
moedas, é porque como eu não tinha várias moedas da mesma, né, por exemplo, tudo moeda de 10 centavos, tudo moedinhas de R$1, né, eu usei botões. Mas você pode usar também aquelas moedinhas de chocolate. Lembra que nós usamos em uma aula passada, moedinhas de chocolate, que nós falamos eu acho que foi da dracma perdida, eu acho que eu usei moedas de chocolate. Você pode usar aquelas moedinhas, as crianças vão gostar, e depois você pode dar essas moedinhas para elas, né? Ou você pode, na hora do feijão, você falar assim, olha, quem catar o feijão para mim, que nem o primeiro, eu vou te dar uma dracma, vou te dar um denário, né? Uma dracma, um denário, né? Que nessa lição nós vamos falar sobre denário, que um denário equivale ao dia de trabalho de um trabalhador, né? Seria uma diária. Então você pode dar para eles um denário. Ou você pode usar também EVA. Lembra que nós cortamos EVA, né? Fazendo aquelas moedinhas nas dracmas, né? De EVA. Você pode fazer também de EVA, o que você tiver aí, tá? Esse relógio, gente, que eu usei aqui, né? Vocês lembram que nós temos esse reloginho na parada das 10 virgens, então eu estou reaproveitando, não fiz agora. Se você já tem, pode usar, tá? Não precisa fazer novamente. Se você não tem, vai na lição, nem precisa da lição. Aqui nos nossos arquivos, eu acho que eu deixei os visual das 10 virgens. Lá tem um molde, tem tudo direitinho. Se não, aqui no meu canal tem o passo a passo de como fazer, tá? Então, assim, estou falando sobre o visual para vocês entenderem. A tia que não fez nada agora. Esse aqui também eu já tinha. Esse aqui também eu já tinha. É tudo visual que eu já tenho em casa e que você que me acompanha também já tem, ok? Então, meus amados, esta é a nossa pré-aula de hoje. Eu fiz algo muito simples, tá? Para auxiliar você que gosta de simplicidade. Mas eu espero que Deus possa te abençoar grandemente, que você tenha uma aula maravilhosa para a glória do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe você e até a semana que vem com mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical.